Professor Dudu acaba de almoçar, senta-se em sua cadeira favorita para ler um pouco antes de sair para dar aulas. Ele sabia que sempre quando começava a ler adormecia, mas gostava muito da sesta que tirava depois do almoço, hábito que cultivava há vários anos. Seu descanso foi interrompido pelo toque de seu telefone. Alô, sou eu mesmo, professor Dudu. Boa tarde, professor Dudu. Aqui quem fala é professor Arquimedes. Boa tarde, professor Arquimedes. Como tem passado? Bem, e o professor? Bem também. Professor Arquimedes então começa a explicar o motivo do seu telefonema. Professor Dudu, estive pensando muito por esses dias e uma ideia não me sai da cabeça. Diga, professor Arquimedes. Sou todo ouvidos, falou o professor Dudu. Tenho a impressão que consigo controlar o portal para que consigamos viajar por onde programarmos, desde que só passemos um dia em cada lugar que o portal nos levar. Que maravilha, professor Arquimedes, falou o professor Dudu. Desta forma, podemos conhecer várias civilizações antigas. Sim, professor Dudu, também posso abri-lo em qualquer lugar através da pedra pela qual ele armazena sua energia. Professor Arquimedes, isso é uma descoberta e tanto, falou o professor Dudu. Quero convidar a turma do Chuai Broa para fazer a primeira viagem através do portal fora do Egito. Professor, a turma vai pular de alegria ao saber disso, falou o professor Dudu. E para onde iremos? Roma, meu caro amigo. Roma, falou entusiasmado o professor Arquimedes. Mal desliga o telefone com o professor Arquimedes, o professor Dudu liga para José. Alô, disse José, mas tirando o telefone do ouvido e falando a todo o pessoal. Espera um pouco, pessoal, não estou conseguindo ouvir. José estava ensaiando com a turma a música tema da história do Egito. Música que o professor tinha composto falando de quando a turma conheceu o Egito, em sua primeira viagem no portal. José, chamou o professor. Sim, professor, pode falar, estamos ensaiando, disse José. O professor então contou toda a história que havia conversado com o professor Arquimedes. José ficou saltitante e logo foi passar a novidade ao resto da turma. Josefina, que tinha acabado de voltar da cozinha, diz: Pessoal, acho que precisamos ler alguma coisa sobre a Roma antiga, para que, ao chegarmos lá, possamos saber como tudo aconteceu. Excelente ideia, disse José. A turma terminou o ensaio e foram tratar de ler, assistir vídeos e conhecer um pouco da cultura da Roma antiga. O professor Arquimedes embarcou no primeiro voo que conseguiu bilhete para a cidade do Cabo, onde morava toda a turma, e também era sua cidade natal. Precisou se disfarçar para não ser reconhecido, pois tinha sido dado como desaparecido há muito tempo. Professor, chamou uma senhora com um enorme chapéu na cabeça. O professor Dudu olhou para o lado e se assustou com aquela senhora logo atrás dele. Diga, minha senhora, falou o professor Dudu. Sou eu, professor. Sou eu, professor Arquimedes. Professor Arquimedes, quase não te reconheci com estas roupas, falou o professor Dudu. Não posso ser reconhecido, professor, senão ponho em risco todo o projeto científico. Sim, falou o professor Dudu. Os dois trataram rapidamente de sair do aeroporto e ir para a casa do professor Dudu. Trouxe a pedra? Perguntou o professor Dudu. Sim, trouxe. Escondi aqui neste sutiã que está muito desconfortável. O professor Dudu tentou disfarçar, mas não aguentou e caiu na gargalhada. O que eu não faço pela ciência, meu caro professor Dudu, falou o professor Arquimedes com um sorriso. Broa estava radiante com a novidade e não via a hora que os professores entrassem pelaquela porta. Chuá, falou Broa, não acham que eles estão demorando muito? Calma, Broa, daqui a pouco eles estão aqui e vamos finalmente rever o professor Arquimedes. Senhores e nobres amigos, sou solidário ao excelentíssimo senhor Broa. O humilde servo que vos fala também está com seus nervos abalados com tanta espera, disse Carlito. De repente José grita: eles chegaram! Correram todos para a porta para receber os professores. Olá, turma, disse o professor Arquimedes. Olá, professor, gritaram todos de uma vez em um grande coro. Não temos tempo a perder. Hoje, quando o relógio marcar meia-noite, partiremos rumo a Roma, disse o professor Arquimedes. Josefina pergunta: Professor Arquimedes, para que ano estamos programando esta viagem? Nós vamos para 1º de janeiro de 46 a.C., na ascensão do reinado de Caio Júlio César. Muita coisa para ver por lá. Devo lembrá-los que o tempo que vamos passar lá não é igual ao tempo daqui. Logo, estou levando um marcador do tempo atual para nos orientar. Precisamos voltar antes de completar 24 horas do tempo atual.
Ao chegarmos, passaremos o tempo necessário em cada época para termos uma ideia de fatos importantes da história de Roma. Vamos jantar e descansar um pouco. Já coloquei o alarme para as 23h30. Assim teremos 30 minutos para nos preparar para a viagem, disse o professor Dudu. Finalmente o alarme toca. E todos se põem em posição para a passagem pelo portal. O professor Arquimedes põe a pedra no chão e uma enorme luz clareia toda a sala. Em fila, todos foram passando pelo portal. O professor Arquimedes foi o último a passar, recolhendo a pedra. Boa tarde, professor Arquimedes. Boa tarde, Tibério, respondeu o professor Arquimedes. Pessoal, este é Tibério e será nosso guia pela cidade. Nos levará aos locais que escolhi para conhecermos. Todos cumprimentaram Tibério. Estou muito animado com esta experiência, disse Tibério. Nunca tinha estado com pessoas do futuro e ainda estou um pouco confuso com tudo isso. Não se preocupe, meu caro e nobre cidadão de Roma. Eles são estranhos, mas tudo boa gente, disse Carlito e todos riram. Vamos, precisamos nos apressar para a nossa primeira aventura em Roma, disse o professor Arquimedes. Onde iremos? Perguntou o professor Dudu. Vamos à praça principal, onde ouviremos o pronunciamento do orador do Senado, com as últimas notícias. E conforme o andamento da situação atual da cidade, decidirei para onde vamos, disse o professor Arquimedes. Nossa, parece que o ar de suspense tomou conta de nossa turma. Vamos, precisamos caminhar até a praça, disse o professor Arquimedes. Saíram todos em direção à praça. No caminho, iam admirando a cidade e o modo de vida do povo. Broa foi o primeiro a falar do delicioso cheiro que estava em suas narinas. Pessoal, que cheiro maravilhoso é esse? Perguntou Broa. São tabernas de comida rápida, falou Tibério. Comida rápida? Perguntou Chua. Quer dizer que o fast food foram criados pela Roma antiga? Que barato! Usamos isso até nos nossos dias. Carlito tenta atravessar a rua e tomou um susto com um vagão que vinha sendo puxado por 2 enormes cavalos, em uma velocidade razoável para uma cidade tão movimentada. Conheçam os táxis de Roma antiga, meus amigos, disse o professor Arquimedes. Estes vagões têm uma espécie de taxímetro, uma caixa que a cada 200 metros recebe uma pedrinha e o passageiro paga ao condutor em moedas, o equivalente às pedras no final de sua viagem. Que legal, disse Josefina. Tinha visto isso em um site no Google. Vi algumas fotos, mas nada se compara a ver ao vivo e a cores. Joá, ouvi dizer que aqui tem banheiros públicos coletivos, onde todos fazem suas necessidades um ao lado do outro, conversando sobre as novidades e sentindo um enorme mau cheiro, disse Broa. É, meu amigo Broa, o que parece bizarro para nós, para eles é perfeitamente normal, disse o professor Dudu. Chegaram à praça principal, onde já se aglomerava um grande número de pessoas. O orador já se preparava para o pronunciamento, quando de repente, abram alas! Abram alas para César! Grita um centurião em cima de um cavalo preto e bastante imponente. Uma biga entra na praça em direção dos degraus do Senado, onde iam ser dado o pronunciamento. Não acredito, é Júlio César! Gritou o entusiasmado professor Dudu. Vamos um pouco mais à frente, vamos ouvir o que ele tem a dizer, falou o professor Arquimedes. Um senador tomou a frente e disse, Ave César! E a multidão começou a gritar. Ave César! Ave César! César dirige-se ao orador e dá a ordem para ele começar. Artigo 1º. O Senado decidiu e, por ordem de César, vai começar a construção de uma grande estrada totalmente pavimentada para facilitar o escoamento de mercadorias entre as cidades do Império. Nossa, a pavimentação, disse o professor Dudu. Artigo 2º. O Senado decidiu e, por ordem de César, a ampliação do sistema de esgoto, abrangendo a parte leste da cidade. O povo gritava o nome de Júlio César. Pessoal, esse deve ser o sistema de esgoto descoberto em estudos arqueológicos em nosso tempo. O grande esgoto é formado por um canal coberto por conjuntos de pedras de até 3 metros de largura e mais de 4 metros de profundidade, pela qual na antiguidade saía o lixo da cidade, disse Josefina. Nossa, essa menina realmente estudou a Roma antiga, disse o professor Dudu. Estudei sim, disse Josefina com um sorriso. César toma a palavra e diz, estamos trabalhando para o progresso de Roma.
Precisamos que cada cidadão romano tome a iniciativa de contribuir com este progresso. Aumentaremos 1 moeda de prata no valor do imposto mensal para estes fins anunciados. E entre em vigor a partir de amanhã no tabloide do Senado. O povo que até então gritava o nome de César passou a murmurar uns com os outros. Um cidadão que estava mais atrás de nós gritou: mas nós já pagamos 3 moedas todos os meses. 4 moedas de imposto vai nos fazer passar fome. A multidão começou a se exaltar. A guarda teve que intervir para não haver confusão. César, acompanhado dos senadores, entraram para o Palácio do Senado, ignorando o grito de protesto do povo. Professor Arquimedes então fala a todos: pessoal, preciso saber o que eles conversam lá dentro, mas não sei o que fazer, não tem como entrar sem ser visto. Meu caro e nobre professor, não tem como uma pessoa de seu tamanho, mas para Carlito, este servo que vos fala, não haverá a mínima dificuldade, disse Carlito. Boa, Carlito, gritou o Broa, vai lá e arrebenta. Tibério ficou olhando aquilo espantado e comentou com o professor Arquimedes: professor, isso não é fora da lei? Fique tranquilo, meu amigo Tibério. O que estamos fazendo aqui é observando e estudando da melhor forma. Estamos presentes no momento exato de fatos que estudamos em nosso tempo e agora podemos presenciar. Carlito então corre e sobe pela coluna lateral do palácio e entra na fresta do telhado. Senta-se em uma enorme pilastra e fica a ouvir a conversa que vinha do salão principal do Senado. Isso não me parece justo, gritou um senador, seguido por vários outros. Do outro lado, gritavam os senadores a favor das ideias de César. O barulho estava ensurdecedor quando César pede a palavra. Senhores, o progresso requer algum sacrifício e o povo, quando começar a usufruir das estradas, da limpeza da cidade em relação aos resíduos indesejáveis, vão perceber o quanto foi importante estas obras. E além do mais, os comerciantes vão ganhar muito dinheiro com a facilidade de escoamento de mercadorias e o governo precisa taxar essas riquezas. Mas é o cidadão comum o que mais sofre com este aumento de impostos e não os comerciantes, falou um senador. Está certo, declara então que para os comerciantes 1 moeda de prata de aumento de imposto mensal e para o cidadão comum 1 moeda de bronze. O encarregado dos impostos, que escutava atentamente cada palavra que era dita, logo fez o cálculo: 4 moedas de prata para os comerciantes e 3 moedas de prata e 1 de bronze para os cidadãos comuns. Os senadores acalmaram os ânimos e concordaram com as ordens de César. César então continuou: vamos fazer um grande torneio, nada como uma grande festa para acalmar os ânimos. Carlito, que ouvia tudo no telhado, voltou para contar ao pessoal o que tinha escutado. Muito bem, com essa decisão já sei para que época temos que ir, disse o professor Arquimedes. Vamos nos adiantar no tempo para após as obras estarem acabadas. Por quê? Perguntou José. Quero ver a reação do povo que hoje reclama o aumento de imposto. O que dirão após a obra pronta? Respondeu o professor Arquimedes. Tibério levou a turma para uma estalagem em uma movimentada rua da cidade. Muitos comerciantes estavam ainda comentando o aumento. Uns a favor, pensando nos negócios que iam fazer com as cidades vizinhas, outros contra, muitas vezes por conta de que seus negócios eram locais e não precisavam da ampliação das estradas. Pessoal, ainda temos 20 horas do nosso tempo. Precisamos nos adiantar para vermos tudo o que queremos, disse o professor Arquimedes. Abriram o portal em pleno quarto da estalagem e partiram deixando Tibério para trás. Por que deixamos Tibério para trás, professor Arquimedes? Perguntou Josefino. Iremos encontrá-lo em algum lugar combinado neste futuro próximo, respondeu o professor Arquimedes. Que legal, ele já está lá, falou Chua. Isso mesmo, Chua, é inacreditável, disse José. Chegaram no mesmo quarto que saíram, mas 3 anos depois. Tibério já estava no quarto, só que com uma outra roupa e uma barba bem desenhada. O professor Arquimedes abraçou Tibério e disse: há quanto tempo, meu amigo? Tibério então responde: parece que foi ontem que nos vimos pela última vez. Todos riram com a brincadeira dos dois. A inauguração das obras vão iniciar daqui a pouco. Vamos nos apressar para pegarmos um bom lugar para ver o pronunciamento de César, disse Tibério. Como foi o comportamento do povo nesses 3 anos, Tibério? Perguntou o professor Dudu.
Logo que a lei foi sancionada no jornal da cidade... O quê? Jornal? Espantou-se José. Sim, José, o jornal, falou o professor Arquimedes. Tudo começou com os pergaminhos, os antecessores do jornal. Eles eram quem levava as notícias sob o nome de Diurno Ato Populi Romani, que pode ser traduzido como arquivo diário. Era escrito à mão e colocado nas praças e entregue aos políticos e moradores nobres. No começo, circulava com informações não oficiais, mas Júlio César ordenou que fossem distribuídos regularmente e sem falhas. Que legal, eles inventaram o jornal, disse José. Tibério então continua. Logo que a nova lei foi sancionada, houve um grande evento esportivo promovido pelo governo, que movimentou toda a cidade de Roma e cidades vizinhas. Ninguém mais falava sobre as novas leis, só se falava no torneio e rapidinho o povo esqueceu os protestos. Vamos à inauguração, já vai começar, falou o professor Dudu. Foram montadas arquibancadas à beira da estrada principal que dava acesso à cidade. Todos aguardavam o pronunciamento de César, que ia oficializar o uso das estradas para fins comerciais e também de turismo. César, em voz alta e tom imponente, começa seu discurso. Cidadãos de Roma, hoje é um grande dia para a nossa cidade. Depois de 3 longos anos, estamos inaugurando o que vai ser um marco para a nossa história. Essa estrada trará um enorme benefício para o comércio, facilitando o escoamento de mercadorias. Estamos trabalhando para que Roma, como principal cidade do Império, forneça melhores condições para o comércio, trazendo mais capacitação e renda. O povo gritava o nome de César, em gritos frenéticos de adoração ao seu líder máximo. Professor Arquimedes olha para a turma e diz: pessoal, após esse discurso de César, já podemos nos adiantar em uma situação que quero ver um pouco mais na frente, disse o professor Arquimedes. Será que percebi esta situação? Perguntou o professor Dudu. Vi que os senadores não estavam muito satisfeitos com o sucesso de Júlio César. Isso mesmo, professor Dudu, falou o professor Arquimedes. É justamente deste sucesso que quero observar um pouco mais à frente no tempo. Voltaram para o quarto da estalagem para viajar por mais alguns meses à frente. No caminho, resolveram passar em uma venda de comida para comprar alguns mantimentos. Ao chegarem na estalagem, Josefina pergunta ao professor Arquimedes: professor Arquimedes, quanto tempo ainda temos? Um momento, por favor, disse o professor Arquimedes. Não! Soltou um grito o professor. Onde está a pedra que abre o portal? O espanto foi geral. Um certo desespero começou a tomar conta de todos. Vamos manter a calma, pessoal, disse o professor Dudu. O melhor é nos dividirmos para tentar encontrar a pedra. Chuá e Carlito, vocês dois vão agora mesmo e procurem no caminho que fomos à inauguração da estrada. Broa e Josefina, façam o caminho da inauguração até a venda que compramos comida. José e Tibério, façam o caminho que fizemos da venda para a estalagem. Eu e professor Arquimedes vamos procurar nas arquibancadas em que assistimos o evento. Desta forma, vamos cobrir toda a área que estivemos. O professor Arquimedes estava inconsolável. Não posso acreditar, que grande erro cometi. Peço imensas desculpas. Não fique assim, professor Arquimedes. Vamos encontrar a pedra e há tempo de continuarmos a nossa aventura, disse José. Partiram todos para executar o plano traçado pelo professor Dudu. Joá, com seu faro de cão, e Carlito, esperto como ele só, procurava em cada canto da pequena estrada de terra que ia da estalagem até o local do evento. Meu caro e nobre amigo Joá, está um bocado difícil encontrar esta pedra. Para onde olho, vejo milhares de pedras, disse Carlito. Também estou um tanto confuso, Carlito, disse Joá. Mas a pedra que estamos procurando, de vez em quando brilha por conta da energia armazenada nela. Esta é sem dúvida uma preocupação, meu caro amigo. E se alguém viu a pedra brilhando e pegou? Disse Carlito. Aí nós estamos fritos, falou Joá com um ar preocupado. Caminharam um pouco mais à frente e sentaram debaixo de uma árvore para descansar um pouco. Carlito, como será que o resto da turma estão se saindo em suas buscas? Perguntou Joá. Não sei, meu caro amigo Joá, mas espero que algum deles obtenha sucesso, porque nós aqui não estamos conseguindo nada, nem com o seu faro,
e muito menos com a minha habilidade de encontrar pequenas coisas. De repente, surge de trás das rochas, que ficava a poucos metros da árvore em que nossos amigos estavam sentados, um garotinho com uma funda nas mãos. Olá, o que estão procurando? Perguntou o garotinho. Estamos procurando uma pedra, disse Chua. Uma pedra? Perguntou o garotinho. Mas para que procurar? Vejam quantas pedras há em sua volta. Essa pedra é especial, meu caro garotinho romano, disse Carlito. O que você tem nas mãos? Perguntou Chua. Isso é uma funda, respondeu o garotinho. Uso para caçar pequenos animais e levar para casa. Como funciona? Perguntou Chua. Você põe uma pedra aqui neste pedaço de couro, segura nas cordas, gira e arremessa, respondeu o garotinho. Muito interessante. Posso experimentar? Perguntou Carlito. Claro que sim, respondeu o garotinho. Você precisa de pedras. Trago aqui em minha bolsa algumas pedras que colhi na estrada. Essas são as melhores para o arremesso, por conta de seus formatos. O garotinho então despeja no chão todas as pedras que estavam em uma pequena bolsa de couro. Assim que as pedras caíram no chão, Carlito grita: Chua, a pedra que estamos procurando! A pedra do portal estava no meio das pedras que o garotinho tinha apanhado para sua caçada. Chua rapidamente recolhe a pedra e fala ao garotinho: Obrigado, você não faz ideia do tamanho da ajuda que nos deu. O garotinho, sem entender nada, falou: Não há de quê, nunca me agradeceram por conta de uma pedra, mas sempre há uma primeira vez para tudo. Meu caro e nobre garotinho romano, qual o seu nome? Perguntou Carlito. Me chamo Otávio, sou sobrinho do imperador Júlio César. Despediram-se de Otávio e foram correndo para a estalagem para dar a notícia à turma. Enquanto isso, no quarto da estalagem, a turma já estava reunida e a tristeza tomava conta do ambiente. Por onde anda Chua e Carlito? Perguntou José. Eles foram os primeiros a sair à procura da pedra e ainda não voltaram. Bateram a porta do quarto. Espere, não abra a porta agora. Vamos primeiro saber quem é, disse o professor Dudu. Quem é? Perguntou o professor. Somos nós, respondeu Chua. O professor imediatamente abre a porta e a pergunta foi espontânea e imediata por parte de todos. Acharam a pedra? Chua, com um ar solene, responde. Não só achamos a pedra, como conhecemos Otávio, sobrinho de Júlio César. A gritaria foi geral, a felicidade tomou conta do lugar. Vocês conheceram a pessoa que vai assumir o lugar de Júlio César após a sua morte, falou o professor Arquimedes. E falando nisso, me dê a pedra, Chua. Preciso ver quanto tempo ainda temos. Chua entrega a pedra ao professor Arquimedes, que conclui: temos apenas 10 horas em nosso tempo para ficar aqui. Vamos nos apressar. Preciso ver a situação do Senado. De 133 a.C. a 27 a.C., é o período chamado Crise da República, no qual havia muita pobreza e fome em Roma, e a população estava insatisfeita com o governo. Assim que Júlio César foi nomeado cônsul, tratou de fazer uma aliança com Crasso e Pompeu, formando assim o que é chamado de o primeiro triunvirato. Essa aliança proporcionou a Júlio César a conquista de Gália, que lhe deu grandes poderes e tornou possível a vitória sobre o Senado em 48 a.C. Assim, Júlio César se tornou o primeiro líder com amplos poderes em Roma, explicava o professor Arquimedes. Estes poderes e o medo de que César se transformasse em um ditador causou o motim que levou ao assassinato de Júlio César. Sim, professor, li isso em um livro de história, disse Josefina. Uma história muito triste. Viajaram para o ano 48 a.C. para o dia da posse de Júlio César, como imperador de Roma. Assistiram à posse e voltaram para a estalagem. Acho que já vimos o bastante. Podemos voltar para casa, disse o professor Dudu. Acho que sim, o que vem pela frente não vai ser bom de se ver. E além do mais, temos pouco tempo para permanecer nesta época, disse o professor Arquimedes. Despediram-se de Tibério e partiram de volta para casa. Chegaram à casa do professor Dudu e o relógio não tinha passado nem um minuto do horário da partida. Isto é incrível, comentou José. Vimos a parte de uma das histórias mais fascinantes, de uma das civilizações mais importantes da humanidade e o tempo não passou. Isso mesmo, disse o professor Arquimedes, e já estou planejando nossa próxima aventura.
Onde vai ser? Perguntou toda a turma aos pulos de alegria. Grécia, nós vamos à Grécia, respondeu o professor Arquimedes. Entraram todos no carro do professor Dudu e ficaram à espera do professor Arquimedes, que tinha ido se trocar para a viagem de volta ao Egito. De repente, entra no carro uma senhora com um enorme chapéu na cabeça. Pessoal, quero que conheçam Odete, a professora que veio nos visitar. A turma não se aguentou e caíram todos na gargalhada. Professor Arquimedes então falou: obrigado pelo nome, professor Dudu. Estava difícil batizar este meu disfarce. Professor Dudu para no estacionamento do aeroporto, ajuda o professor Arquimedes, quero dizer, professor Odete, com as malas e voltam para casa, sonhando com a próxima aventura. Chuá, tu sabe como se escreve o numeral 11 em algarismos romanos? Sei sim, é um X e um I, respondeu Chuá. Isso quer dizer que 11 mais 11 é igual a xixi, disse Broa, e caíram todos na gargalhada. Broa, fala sério, falou Chuá e caiu na gargalhada. Era domingo, bem cedo às 5, tiveram de acordar. E toda a turma estava pronta pra na estrada sair. Felicidade e liberdade é o que encontramos aqui. De repente, bem na minha frente, uma luz iluminou. Era o portal esse pelo qual a turma toda viajou. Fomos a Roma pra ver de perto como tudo aconteceu. Vimos de perto o que até hoje aquele povo nos deu. Eu fiquei sabendo que o jornal foi feito lá, que construíram estradas pra depois pavimentar. Fiquei maravilhado, fiquei muito espantado com tudo que se passou. Sem esquecer também de dizer de quando a pedra sumiu. E pra encontrar Carlito e Chuá puseram-se a procurar. E quando vim de volta pra casa de onde a turma saiu, fui perceber que cada momento é sempre o melhor lugar. Esquecer também de dizer de quando a pedra sumiu. E pra encontrar Carlito e Chuá puseram-se a procurar. E quando vim de volta pra casa de onde a turma saiu, fui perceber que cada momento é sempre o melhor lugar. Perceber que cada momento é sempre o melhor lugar. Perceber